Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo do horário que você está assistindo a gente. Sejam muito bem-vindos a mais um Sadancast. Galera, hoje eu tô com esse casal top aqui, nota 10, o Luiz, a Jéssica. Esse casal, eu quero contar um pouquinho para vocês, ou melhor, deixar eles contarem a história deles, como começou a oficina deles, até o momento que a gente se conheceu e que depois que a gente se conheceu, as mudanças que tiveram na oficina dele. A gente está dando um programa, fazendo com eles um programa de mentoria, onde a gente está junto com ele dentro da oficina, realizando mudanças, mudança de mentalidade nele para se tornar um empresário, para poder gerir melhor a oficina mecânica dele. Recentemente fez uma sociedade, mas tudo isso ele vai contar para a gente. O Luiz ele vai se apresentar, a Jéssica também. Então vamos lá. E aí, galera, tudo jóia? Bom, eu sou o Luiz, eu trabalho com oficina de moto desde 2016, entre 16 e 17 eu iniciei, trabalhava como funcionário numa oficina e por coincidência, quando eu comecei nessa oficina, eu descobri que lá faziam customização. Já era uma área do meu agrado e é a área que eu atuo hoje, customização, personalização, restauração em geral. E nesse lugar que eu trabalhei, eu aprendi bastante do que eu faço hoje. Fiquei lá por 2 anos, depois juntei com mais dois funcionários de lá, a gente abriu nossa própria oficina, na época em Jacarepaguá, e ficamos por mais 2 anos também, até que eu decidi seguir sozinho. Nesse meio tempo eu trabalhei por quase um ano em casa, no quintal de casa. O detalhe do desafio dessa parte é que minha casa é um sobrado e tem uma escadaria enorme para chegar. E aí eu subi as motos pela escada mesmo. Foi nesse período que a Jéssica chegou. Ela pegou um pouco dessa luta ali de subir e descer motos às vezes de mais de 200 quilos subir pela escada. Ela ajudou muito a empurrar para cima. Então, nesse período de quase um ano ali no quintal, surgiu uma loja no mesmo endereço, na parte de baixo da casa. E aí começamos ali, ficamos por quase 2 anos. E aproximadamente 2 meses a gente fez uma mudança agora para Duque de Caxias. E aí foi integrada uma sociedade também, juntamente com Elias, um amigo meu de longa data já. Ele já tinha a oficina dele de mecânica, eu fazia apenas a parte de customização por não dar conta. Dificuldade com mão de obra, com funcionário, enfim. A gente conversando, a gente resolveu juntar e hoje a gente faz de de ponta a ponta, né? Customização, mecânica, revisão, a gente abraçou tudo. Então, nesse meio tempo, aproximadamente 3 meses antes, três? De 2 a 3 meses antes, eu já tinha iniciado com o Jonatas, né? A mentoria, a parte de gestão de oficina. Então, a gente já estava implementando ainda na oficina, no endereço antigo, alguma parte de sistema já, de processos, e aí entrou essa transição de endereço e de área também, né? Que a gente passou a integrar a mecânica. E aí a gente está nesse período de mudança ainda, de adaptação com espaço novo, mas já implementando bastante coisa que a gente já aprendeu e vem aprendendo nesse curso de gestão de oficina, né? Bacana, bacana. E no início, como foi para você, cara, assim, como você entrou na área, na mecânica mesmo, quando surgiu esse desejo, quando você resolveu trabalhar com isso? A minha paixão por motocicleta vem de criança, né? Eu com 7, 8 anos de idade, meus tios já me colocavam sentado no tanque da moto, deixava eu conduzir lá umas CGzinha, umas RX 180 que eles tinham lá. Então é paixão de coisa de criança mesmo. Na minha adolescência eu pegava a bicicleta, comprava a bicicleta na feira, pintava na bombinha de frite ali, aquela bombinha
veneno para De mata mosquito. barata, mas Tem Exatamente. foto dele pequeno, com uns 12 anos, né? É, Todo ralado de todo moto, ralado de tombo de moto, com a então assim, praça enfaixada, com as pernas raladas, porque queria pilotar moto sozinho, moto grande sozinho. aprendeu da melhor forma, da né? melhor forma. Então já é uma paixão antiga, assim, essa parte de motocicleta, né? E na época que eu comecei na, a trabalhar com isso mesmo, que eu entrei nessa oficina como funcionário, foi um amigo meu que conhecia, que sabia que eu gostava, e eu já customizava motos na garagem do meu tio junto com ele. Ele fazia a parte de solda que eu não entendia, e a parte de pintura eu fazia, e assim, eu já tinha moto customizada em 2014 para 2015. Sei. E aí, Então teu início profissional, ele depois de você aprender a pilotar desde novo, ele foi com o seu tio na oficina dele, customizando. na verdade não era nem oficina, era uma garagem. Meu tio era tipo um professor Pardal que Sei. fazia triciclo, fazia umas invenções malucas lá. E aí eu, como ele tinha o ferramental, eu caía pra lá e pegava junto com ele pra fazer. E Legal. aí, como eu frequentava eventos de motoclube, e aí ia com a moto até lá, sempre tinha bastante gente que ficava em volta perguntando: caramba, onde é que você fez? Que oficina foi? E aí eu falava: não, eu fiz em casa mesmo. Caramba, pô, ficou ótimo, ficou muito bom. Inclusive já teve a ocasião de ser parado pela PRF na estrada mesmo. E aí eu falei: agora ferrou, vou perder a moto, né? A moto toda modificada. E aí o policial chegar e falar: caramba, cara, a moto tá incrível, ficou muito bom. E liberou e não quis nem saber de documentação de nada. Então, ali já comecei a falar: pô, eu acho que eu tenho potencial para trabalhar com isso. Só que o ramo de customização, principalmente no Rio de Janeiro, ele está engatinhando ainda, né? Em outros estados, em São Paulo, para o sul, você ainda tem oficinas ali enormes que fazem isso, já conhecidas, consolidadas. E aí eu comecei trabalhando como funcionário e pensando assim: pô, será que é possível dar certo isso, customização? E tá dando certo, tá a prova aí, anos depois, e nós estamos indo muito bem, graças a Deus. Legal, legal. E quando você saiu da garagem do seu tio, o seu próximo passo foi trabalhar contratado, né? Contratado. Numa oficina de customização, acho que Isso. Jacarepaguá, não é isso? Nossa oficina ficava no bairro do Rocha, ali em Benfica, né? Sei, Por ali. sei. E aí depois você foi para Jacarepaguá com a sua, uma É, sua já, isso. Em mas Jacarepaguá a com gente já sócios. iniciou junto com uma sociedade e já uma oficina própria. Sei. Cara, como é que foi sua visão saindo de CLT e indo para empreendedor? O que que você sentiu na pele ali que teve de diferença, cara? É um tiro no escuro, né? Porque assim, a parte operacional a gente entendia, a gente conseguia resolver. Mas a parte de gestão sempre foi uma parte muito complicada, né? Porque não é um assunto que a gente aprende durante a vida. Gestão seria ali a base de tudo, né? Começar por isso para depois começar a parte operacional. E a gente fez ao contrário, a gente começou na parte operacional e foi aprendendo na marra ali e fazendo conforme dava, sem saber nada, exatamente nada. É, e todo mundo começa assim, ao contrário, porque como a maioria faz, né? E é a forma já cultural no nosso país. A gente aprende a técnica, a gente aprende a operação. Aí a gente abre um negócio achando que não, estou só abrindo minha oficina, mas é uma empresa, é um negócio. Verdade. E aí depois a gente começa a se deparar com várias dificuldades. Muitas. Uma das primeiras é como é que eu faço com o cliente agora? Porque você já tinha uma bagagem. Aquele que trabalha, mecânico que trabalha em outras oficinas e não tem muita bagagem, como eu, por exemplo, eu tinha bagagem técnica, mas quando eu me mudei de bairro e resolvi abrir oficina, eu não conhecia quase ninguém. Então, meu primeiro desespero foi: o que, que eu vou fazer para botar cliente aqui dentro? E a gente só pensa depois que abre. Você levanta as portas e fala assim: agora vamos esperar o cliente chegar. Aí ele não chega e a gente pensa assim: como é que eu vou fazer para botar cliente aqui dentro? Aí o cliente entra, a gente recebe a grana e depois a gente só quer comprar ferramenta, só quer fazer reforma e depois a gente pensa, como é que eu vou gerir essa grana agora? Porque os boletos estão chegando da distribuidora, as dívidas estão aparecendo, o que, que eu faço com a minha conta pessoal e profissional aqui, que está tudo misturado, como é que eu separo? Esse desafio a gente só tem na prática mesmo, no dia a dia. E aí eu gosto sempre de ressaltar
que uma maneira que a gente tem de encurtar caminho é alcançando pessoas que já chegaram aonde a gente ainda não chegou. Sim. Hoje eu tenho mentores também que eles, cara, eles são gigantes. São pessoas que a gente olha e fala, como é que eu nunca conheci essa oficina antes? Do tamanho que tem, parece um centro hospitalar. De tão top que é, até a logo é focada na parte médica e não na parte mecânica. É um conceito diferente e é legal ouvir esse tipo de pessoa, né? Você teve alguém durante essa sua caminhada, né, antes da gente se conhecer, que pudesse te mentorar nessa área de gestão? Na verdade, apareceram alguns perfis para mim de pessoas que ensinam nessa área, só que eu não tinha encontrado nenhuma que fosse mais voltada para oficina de motos. Pode falar nome assim? Sim, sim. Eu seguia o canal da MHP, Sim, da da Liza, né? Liza. Só que o dela é voltado para oficina de carro. Apesar do curso dela ser bem amplo para gestão, o ramo dela, o nicho dela é carro. Então, É. ela mesma fala que dá para ser aplicado em diversos Funilaria, segmentos. pintura, mecânica. Agora, Sei. de moto mesmo, você foi o primeiro que eu vi falando especificamente de oficina de moto. E eu falei, pô, cara, eu já estava pedindo a Deus assim uma direção, porque eu já tinha feito uma mentoria dela, um curso, na verdade, comprado umas videoaulas dela, fiz, só que é diferente você tá com uma pessoa cara a cara ali, É. vendo a sua realidade mesmo, vendo seus números, vendo a sua necessidade real ali. Então é uma coisa mais pessoal, né? Isso. Então eu tava pedindo a Deus a direção. Falei, cara, eu preciso de alguém para me ajudar, porque eu tava sentindo muita falta de organizar a parte financeira, de organizar a parte de gestão mesmo, porque a minha oficina sempre foi muito, graças a Deus, muito bem procurada assim pelo serviço que é entregue, a parte de customização, porém eu sentia a falta de ter uma organização, de ter um cadastro de um cliente. E como eu tocava tudo praticamente sozinho, eu não dava conta, né? Até como hoje não dou conta ainda de tudo. Então, tô aprendendo que eu preciso de pessoas ali me auxiliando para eu conseguir direcionar a energia para a parte certa. Não adianta eu querer abraçar tudo e fazer tudo meia boca. Então, tem que ter gente ali me ajudando. Na verdade, a gente já sabia que tinha que botar bastante coisa na loja. Então, os cursos que a gente assistia era tarde da noite, que a gente conseguia, às vezes, 10 horas da noite, a gente estava assistindo as aulas. E deu um leque muito grande, que a gente sabia que tinha que botar coisa nova na loja, a gente só não sabia como a gente ia botar. Tipo, a OS, que ela falava bastante, a gente só não sabia como colocar. Então, os cursos que a gente assistia, daquele comprou, a gente conseguia saber que tinha que ter colocado. Só que a gente não conseguia colocar em prática nada. No caso, dizia o que tem que fazer, mas aí existe uma dificuldade de como Como fazer. fazer, exatamente. E hoje é uma carência. Essa coisa de pegar na mão e falar, faz assim, 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 é uma carência. A gente ficava até tarde, às vezes, tentando montar a planilha no Excel para virar uma OS. Eu falava, caramba, mas olha que dificuldade, quantas horas ali e não saía do jeito que a gente queria ainda, né? Nunca ficava Do jeito que a do gente jeito que a gente queria. E a queria. gente gatilhava, assim, tem que colocar, porque cliente chegava, o dinheiro rolava e a gente não conseguia entender por que que não sobrava dinheiro no final do mês. Não, e às vezes você até pensa, né? Cara, se eu não tô com uma OS aqui completa, uma coisa vai ser esquecida. Às vezes eu vou fazer um E serviço, não vou cobrar, ou então o cliente vai pedir algo para fazer, eu vou esquecer do que é para fazer, porque não Sim, tá na OS, não tem acompanhamento. Mas até esse momento, então, você não tinha nenhum mentor físico, você não tinha uma pessoa de não. contato direto para ajudar. Você meio que tava no escuro, né? Porque você acompanhava ali conteúdo gratuito, um ou outro pago, como o da Liza, Sim, às vezes o do Rafa, que também é da área de carros e não de motos. O que eu acho legal da gente procurar alguém do nosso nicho é porque a área de carros a gente até consegue filtrar. É legal, a gente vai filtrar. Eu conheço o trabalho dela, conheço do Rafa e de outras pessoas, do Sérgio. E eu acompanho, eu filtro muita coisa. Mas quando a gente está no início, cara, requer um nível intelectual, um nível de mentalidade que é muito difícil de quando a gente está no começo alcançar. Você pegar da área de carro e extrair. Hoje, após uns 5 anos como dono de oficina, eu tenho uma visão diferente, porque no início eu já quis saber de gestão. Eu adoro a mecânica, mas a gestão que é a minha paixão. Aquela conversa que a gente teve.
você vai se tornar um gestor, mas a sua paixão é a produção, é cortar chassi, é fazer solda. A minha paixão é a gestão, é ver uma empresa crescer, é ver os números fecharem. Então, desde o início, eu sempre busquei isso. Eu não tive mentores também. E aí, o que eu tive que fazer, cara, foi me virar nos 30, foi pagar curso, o caminho que você estava buscando, e foi me cercar de pessoas que pudessem me ajudar. Participar de alguns eventos e pedir ajuda mesmo. Cara, você acabou de palestrar, me dá uma força aí. O que que eu faço nesse momento? Mas ainda assim era difícil. Porque a gente não tem alguém para sentar e falar assim, cara, olha aqui a necessidade da minha oficina e o que que eu tenho que fazer agora, o próximo passo. É muito difícil você conseguir alguém. E quando você acha alguém, a gente está falando de mentorias caríssimas, um absurdo de surreal. De você perguntar, quanto custa a sua mentoria? Nossa, minha reunião é 4 mil cada reunião. Um programa de mentoria é 30 mil. E não é a nossa realidade quando a gente está começando. Porque sozinho a gente não consegue ir muito longe. A gente é rápido, mas não vai muito longe. Então você sozinho, você cortava chassi, atendia os clientes, varria a oficina antes de fechar o expediente, fazia limpeza. Cara, a gente não produz. A gente não produz. Não vê render, né, o tempo, porque você fica sobrecarregado, você fica exausto e na cabeça você tem a consciência de que precisa organizar para ver aquilo ali dar certo e você fica perdido, né? E acaba esquecendo muita coisa. Quando vê no final do dia, ele deitava e fala assim, esqueci isso, esqueci aquilo, e a cabeça ia girando e não conseguia dormir Não direito, dorme porque bem. tinha um monte de coisa para fazer ainda, e o dia não rendeu. Às vezes começava a trabalhar às 7 horas da manhã, 6h30, e até 7 da noite, 8 da noite, e não conseguia fazer tudo. E com o agravante da oficina ser embaixo da minha casa. Então, assim, eu me sentia que eu estava em casa ainda, então, eu posso sair um pouquinho mais tarde, que eu já estou em casa, é só subir tomar um banho. E acaba que você nunca desligava do trabalho, né? Tava 24 horas ali. Já teve vezes de 11 horas da noite eu ter que ligar para ele subir. Falar assim, chega, vai descansar, que não adianta, não vai trabalhar, não vai produzir. A cabeça vai ficando cansada e você não... Aí quando vê, não fez metade das coisas que ele tinha planejado fazer de manhã. E em vez de estar em casa, acaba estando no trabalho. No Porque trabalho. você não tem mais uma oficina embaixo de casa. Você tem uma casa em cima da oficina. E a tua Exatamente. vida vira a oficina. Eu também passei por isso. A minha só era lateral, né? Não era em cima, mas era na lateral. Eu não tinha nem porta para sair para a rua. Era só acesso para dentro de casa. Então, meio que misturou. Chegou um momento que misturou tudo. Eu já não sabia nem se eu estava em casa ou na oficina. E a cabeça, uma loucura. Esquecia tudo, assim como você. Comecei a criar o hábito de anotar. E eu, por ser muito metódico, eu comprei cronômetro para medir o meu tempo de trabalho, o quanto eu produzia. E eu vi que eu não rendia nem 4 horas num dia de 10 trabalhando na moto. É a realidade da maioria. A maioria dos donos de oficina hoje que são sozinhos ou que trabalham com a esposa, eles passam por isso. E aí é legal que a gente vai dando várias sacadas aqui no canal, seja no YouTube, seja no Instagram, para essas pessoas mudarem a realidade delas. Você, com as suas próprias pernas, você chegou até um determinado momento. E aí a gente congela nesse momento. A gente olha e fala, não está saindo do lugar. Aqui é o limite, aqui a gente não sai. Aí para sair desse lugar, a gente muda a mentalidade e a gente contrata. E aí hoje o trabalho que a gente faz, que eu faço, né, presencialmente assim com vocês, com reuniões, com acompanhamento, é um trabalho justamente focado nisso, em conseguir te estender a mão, falar o problema está aqui, vamos corrigir dessa maneira aqui, só que sem fazer, mas conduzindo você a fazer. Sim. Porque eu particularmente entendi que quando eu comecei com esse projeto de mentoria, eu tive muita gente me procurando como se eu fosse um funcionário que eu fosse fazer para eles o trabalho. E eu falava, cara, para de ser preguiçoso. Não precisamos chegar a esse momento aqui, porque você sempre quis fazer. Você é o cara que eu gosto de fazer. Mas eu tive muitos que, não, faz então para mim. Eu falava, não, a planilha tá aqui, eu já tô te entregando, você preenche. Porque eu tenho que mudar a mentalidade desse cara. Ele não tá onde ele tá por falta de dinheiro. Pode botar 1 milhão na conta dele. Vai acabar esse dinheiro. Porque ele tá naquele nível ali pela mentalidade dele. Então hoje o maior desafio, digo para mim, não para dono de oficina, mas para mim, é mostrar para esse dono de oficina que ele tem que mudar a cabeça dele. O cara reclama do funcionário, a culpa é dele. O cara reclama das contas, a culpa é dele. Reclama da família, da mulher, minha mulher não apoia, a culpa é sua, cara. E é difícil fazer esse cara entender
que ele que está na posição de líder e as pessoas são reflexo dele. Os seus funcionários vão reagir à maneira que você é. Vocês já viram aquelas situações que você tem um patrão que é bem cabrunco e um que é muito de boa, e as pessoas só pedem pro patrão de boa, mas na hora de respeita o patrão mais linha dura, estão reagindo a quem são essas pessoas. Então, se a gente não mudar nosso posicionamento, nossa postura, as pessoas montam na gente. E a gente tem que entender essa diferença. Por isso o trabalho ele tem que ser todo na mentalidade. Quando nós começamos as reuniões, uma das nossas conversas foi essa. Falei, Luiz, você vai se tornar um empresário. Aí você falou, cara, mas eu adoro lá a produção e tal, cortar chassi. Falei, beleza, mas essa parte mais básica, essa parte que vai te tirar de onde você está hoje, para te dar mais sossego, você fechar a oficina na hora certa, abrir na hora certa, ter descanso final de semana, tirar uma férias, viajar, às vezes tá anos sem tirar uma férias. Ou uma folga prolongada de 3, 4 dias, que às vezes nem no feriado que a gente consegue. A gente vai emendando, feriado, tudo. Aí a vida, ela vira escrava, cara. A gente tá escravo da rotina que a gente se colocou. E não, aí deixa de ser prazeroso, deixa de ser gratificante, fica só estressante. Então, esse é um trabalho todo focado nisso, né? E aí o que eu quero saber de você e de você, que você participa também das reuniões, acompanha o trabalho, o que você notou de diferença desde que a gente começou esse trabalho? Por exemplo, antes não tinha processo, hoje tem, não tinha financeiro, hoje tem. Mas como foi essa mudança, assim, na tua vida, sabe? Como ser humano, você já, apesar de estar muito recente, a gente só tem uns 3 a 4 meses de mentoria. E apesar de estar muito recente, a gestão é algo que te dá um resultado muito rápido quando é assim, olho no olho. E aí eu tô querendo saber, até para as pessoas aqui ouvirem é, é, como foi essa mentoria, como vem sendo essa mentoria, e o que você notou de diferença pessoal. Tipo, cara, eu consigo fechar a oficina mais cedo, me dá mais qualidade de vida. Hoje, pelo menos, eu sei quanto eu ganho. Eu tava no escuro, eu sei que eu faturo X, para não falar quanto, né? Mas eu sei que eu faturo X. Tava tudo misturado, hoje tá separado. Então, várias situações assim. O que você viu de benéfico para você? Uma das primeiras mudanças que a gente teve foi de implementar o sistema, né? De colocar o sistema lá que podia cadastrar o cliente, você colocar entrada e saída. Aí o sistema te apresenta os gráficos de entrada e saída. Então, assim, foi o principal, era o que eu sentia maior falta de ter, né? E a gente já começou a colocar ali e preencher ele, cadastrar o cliente, emitir um orçamento, emitir uma OS impressa, bonitinha com a logo, com os dados da oficina. Além disso, passar para o cliente uma visão legal, assim, pô, os caras trabalham organizados, não é uma oficina qualquer. É, isso aí já passa uma confiança além, né, pro cliente que está chegando ali, o cliente novo principalmente, o cliente antigo já conhece o teu profissionalismo, né? Mas o cliente novo que chega, ele vê tudo organizadinho, tudo bem detalhado ali no papel, direitinho, passa muita confiança. E até o seu primeiro cliente, quando você fez o OS, como ele ficou feliz por você, não foi? Até um relato legal que quando eu pedi a ele, eu falei, cara, me manda esses dados aqui para eu fazer o cadastro e já vou emitir a OS aqui do serviço que a gente está fazendo na tua moto. Ele falou assim, cara, o seu trabalho já é excepcional. Você fazendo dessa forma, você não vai ter limite para você, porque você vai decolar. E foi legal ouvir isso dele, porque é um cara empresário, um cara que trabalha numa empresa grande. Então, com certeza, ele trabalha nessa parte de gestão também. Ele falou, cara, com isso aí não tem como dar errado, você vai decolar com isso aí. Bem legal ouvir isso, Foi né? muito bom ouvir isso dele, porque foi o primeiro. Então, assim, eu não acredito em coincidência, eu acredito que as coisas acontecem no tempo certo, com as pessoas certas que tem que acontecer, seja para o seu crescimento ou seja para o seu aprendizado. E até quando é para alguma coisa que dá errado, também serve para o seu aprendizado. Então, tudo que tem acontecido tem sido muito bom comigo. As pessoas que têm surgido, você ter surgido assim também, no momento que a gente estava com muitos questionamentos, né, de como ia fazer, para onde a gente ia seguir ali, porque a gente realmente estava se sentindo engessado ali. A gente chegou até aqui e agora como é que a gente faz? Para onde a gente vai? Então, você ter alguém para te direcionar é muito bom.
E chegou até numa fase que a gente tava pensando em desistir, não foi? Ah, cheguei a pensar em desistir. Falei, cara, Desistir. eu sei fazer tanta coisa, eu tô ficando muito estressado, muito ansioso aqui. E pensando em realmente desistir dessa parte de oficina. Cara, às vezes é um sonho tão legal, né, que acaba e pela falta do conhecimento na gestão, pela falta de pessoas próximas, de amizade, a gente abre um negócio, a gente vai ficando isolado do mundo, cara, porque a gente tem um monte de amigos quando você trabalha para alguém, porque você tem tempo para fazer amizade. Sim, Aí você abre a oficina e a sua vida vai ficando cada vez mais fechada. E as amizades, elas acabam se afastando mesmo porque você não tem mais tempo para ninguém. Porque você abre a oficina muito cedo, fecha muito tarde e não consegue relaxar porque a cabeça tá ou numa moto que não foi resolvida, ou numa conta que não tá fechando. Cara, a vida fica uma loucura. Eu quando senti isso na pele, senti essa dor e comecei a estudar gestão, teve um momento que eu tive uma sacada assim, falei, cara, eu preciso ajudar as pessoas que estão passando pelo que eu estou passando agora. Porque inicialmente não era um projeto financeiro, era um projeto unicamente de uma dor que eu senti. Falei, cara, eu não aguento mais essa vida, eu ia desistir também. Minha esposa falou que não, a todo custo, mas eu ia desistir. Eu cheguei a brigar com ela, falei, eu vou desistir, eu vou fechar. Por várias vezes eu ia fechar. E ela falou: não, o que tem lá na frente é maior, você não vai fechar, você ainda não sabe o que te espera. Às vezes ela também não sabia, mas estava. Vamos continuar. Graças a Deus a gente continuou. Mas doeu tanto, cara. Doeu tanto que eu falei assim: eu tenho que ajudar quem tá passando essa mesma situação. Porque o que dói não é a falta do dinheiro em si, cara, é a vida que você perde. Porque a gente se doa tanto só para a oficina e para os clientes, que às vezes a esposa que não está na oficina sofre horrores, porque a vida dela também engessou. E aí ela quer sair com você, mas você não pode. E quando sai, tá só o corpo, o espírito tá lá na oficina. Que a gente está pensando, cara, o que que eu vou fazer? Tem aquelas contas da semana que vem. Aí tem aquele cliente que tá mandando mensagem, às vezes você não separou o telefone, você tá num passeio. Cara, o cliente acaba com o seu passeio quando ele fala, a moto enguiçou. Nossa, cara, minha pintura arranhou. Acabou o passeio. Então eu fiquei tão mal assim de estar dentro dessa situação que eu pensei, falei, eu vou sair dessa situação e eu vou ajudar muitos que eu tô vendo nessa situação a sair também. Hoje a gente faz um trabalho legal que, cara, muita gente manda depoimento assim no Instagram. Poxa, só assistindo a sua live, cara, que diferença, o que aconteceu e tal. O Romário é um cara lá do Nordeste, está sempre conversando comigo. Ele passa muito essa dificuldade de pessoas assim tirar proveito dele por ele ser um cara muito de bom coração, um cara que não tem uma postura firme. E aí ele vê funcionário, parentes, todo mundo no geral tentando tirar proveito. Eu falei, irmão, tem que reagir. Se eu não reagir, não vai mudar. Você vai adoecer. Eu falei, eu já adoeci. Eu já adoeci por não conseguir falar não. A gente estava num outro podcast agora, antes de vocês entrarem, e eu falei sobre isso. Falei, eu adoeci por não conseguir falar não. E as pessoas montando em cima de mim, e eu falei, ou eu vou ter postura, eu vou mudar, a minha mente vai mudar. Cara, ou não vai funcionar, porque eu não vou morrer desse jeito, não. Eu não vou morrer tendo uma vida dessa, não. Tá difícil. A gente passou por tudo isso também. Na fase de desistir, é isso. A pessoa manda mensagem, não tem limite de hora. Aí na época tinha também telefone pessoal, depois que a gente dividiu também o telefone, porque a gente tinha dificuldade com isso, que às vezes a gente estava na rua e mandava mensagem, às vezes tarde da noite, e aí ele gatilhava, porque ficava preocupado com o que tinha que fazer. E é chato, né? Aí a gente conseguiu dividir, mas foi mais ou menos isso também. Quando ele pensou em desistir, bati o pé, falei, não, é seu sonho, nem que a gente volte pra fazer, subir moto na escada, a gente volta pra fazer e não vai conseguir, e assim, a gente orando muito, pedindo muito pra Deus e aí apareceu a mentoria, né, amor? Apareceu a mentoria e falou assim, não, vai ser isso que a gente vai fazer e vai dar certo. Que foi o que deu, abriu um leque pra gente absurdo, né? E são coisas importantes, né? Porque a gente tem que ter em mente, assim, quando começa a pensar em desistir, porque isso é normal, né? Você chegar numa fase, independente do ramo que você trabalha, ou do que você está passando, questão de estudo, de trabalho, de relacionamento, sempre você tem uma época que você está mais para baixo, assim, você está mais estressado, mais preocupado.
As pessoas que vão estar do seu lado são fundamentais, porque ou elas vão te esticar a mão e falar assim, não, vem, segue em frente, continua, não desiste, ou elas vão terminar de te jogar no buraco. Então, a pessoa que está ao seu redor, as pessoas são fundamentais. E outra coisa fundamental é você ter uma direção, né? Você ter alguém que você se espelha ali, você olha e fala, pô, eu quero chegar onde esse cara chegou, eu quero chegar nesse nível. Então, você ter uma direção, você ter alguém para se espelhar também é muito bom. Você não desistir, né? A gente precisa de pessoas ao redor que principalmente buscam o mesmo propósito que a gente, pessoas que querem chegar no mesmo lugar que a gente tá caminhando e se rodear. Eu senti na pele a falta que isso me fez quando eu consegui chegar em pessoas. Quando eu participei de alguns eventos, inclusive na Baixada em São João, participei de um não tem tanto tempo. E ali, cara, surgiram amizades que assim, eu tava em casa pra baixo, cabisbaixo, pensando não em desistir nesse momento, mas que estava cansativo demais o que eu estava vivendo. E aí apareciam sócios e eu ficava o tempo todo cogitando, porque não é que eu precisava de um sócio, eu estava cansado, cara. Tão cansado que às vezes aparecia alguém e eu pensava, pô, eu vou para dividir o fardo. Eu vou só, nem olhava tantas competências, mas eu estava tão cansado e tão sobrecarregado que eu pensava, cara, eu preciso dessa pessoa porque eu tenho que dividir esse peso. E aí minha esposa sempre olhando assim de fora, apesar de estar junto na oficina, mas fora do problema, com a mente mais sã do que a minha, ela olhava e falava: "Não, essa pessoa não é a pessoa certa. Esse funcionário não é o funcionário certo". E eu batendo de frente. O bicho pegando, eu teimoso, mas ela direcionando. E aí eu conheci pessoas certas ali nesse evento na Baixada, conheci o Sandro da Doctor, conheci o Jorge da França K, conheci o Joe lá de São Paulo, da Francis Motors, e aí foram galera, as pessoas que ali mesmo naquele evento falaram, cara, vamos para São Paulo. Falei, velho, eu não tô em condições, não posso fechar a oficina, o negócio para mim tá embaçado. Não, vamos para São Paulo, vamos para um evento lá que eu vou te levar. Toma gratuidade, fala que é o Sandro que te deu. Só paga a passagem de ônibus mesmo que vai buscar vocês aqui na Dutra. Falei, vamos. Cara, eu fui lá, surgiram outras amizades. E aí eu voltei pra cá, ele fez um evento aqui, mais amizades, eu falei, agora eu tô no meio certo. E ali a gente vai fazendo parte de grupos, onde vão dando dicas, vão fazendo lives, vão conversando, e a gente vai se rodeando de pessoas com uma energia que às vezes a gente precisa, que a nossa já esgotou, você já não tem mais aquele gás, aquela vontade, mas você se aproximou de pessoas que têm. E aí essa vontade começa a nascer de novo, você começa a olhar, cara, ele tá tendo sucesso, aquele ali também, aquele ali também. E a nossa mente obriga a gente a se espelhar nesses caras e entender que é só a gente que tá errado. Porque se você tá no meio de um monte de gente que tá dando errado, você tá bem, você tá normal, você também tá dando errado, tá tudo igual. Se você se rodeia só de gente que tá dando certo, que tá funcionando, aí você pensa, não, eu tenho que funcionar. Não pode ser só eu que tô desandando no negócio aqui, eu tenho que funcionar também. E assim a gente vai caminhando e vai fazendo dar certo. E aí de diferença que a gente viu foi tanto a OS, eu ia até tocar no assunto que eu lembro que você falou pra mim, tava, né, bem animado, bem empolgado, pô, o cara falou lá da OS e tal, do profissionalismo. Cara, eu fiquei emocionado com aquilo, porque eu curti demais, eu falei, é bom ver um trabalho dando resultado. Algumas mentorias minhas eu faço e eu não vejo resultado porque a pessoa não quer. Às vezes ela, cara, saturou, esgotou. E aí ela já não tá mais disposta. E aí no meio do caminho eu falo, vamos parar. Vamos parar, não vai rolar. E eu vou para outro. E aí tem uns que dão resultado e outros que não. Mas depende de quem tá na sua posição. Do cara aguentar mais um pouco, fazer um esforço e nem que pense assim, é o último gás que eu vou dar. Se não funcionar, eu vou fechar a oficina. Mas pelo menos vai dar um gás. Não vai continuar numa situação torturante de mais um ano se passar. Não tem dinheiro, não tem paz. Só tem cliente, às vezes, problemático no WhatsApp. E a vida não é boa assim, cara. A minha não era quando eu tava nessa situação. Hoje tá muito melhor. Hoje tá muito tranquila. Mas porque eu saí dessa situação. E você tá já saindo dessa situação, você dividiu já um pouco do fardo com Elias.
a esposa que cuida, né, da Motopeças. Então, com certeza você já sentiu os ombros mais leves, né? Com certeza, que, igual você disse, já surgiram propostas de sociedades, sócios investidores. Ah, vou investir tantos mil e daqui a um tempo só a gente senta e conversa, começar a fazer retirada. Só que realmente o problema não era grana, não é crescer e ir para um lugar enorme, fazer tudo maravilhoso. O problema maior é ter alguém para caminhar junto e dividir o fardo, pegar e querer ir na mesma direção também, que não adianta o cara chegar para caminhar junto e se acomodar e deixar você tocar tudo. Então o Elias também surgiu nesse momento que foi maravilhoso, está sendo maravilhoso, porque ele tem o mesmo foco de crescer, tem a mesma visão de melhorar as coisas e tá aberto a sugestões de melhorias. Então está sendo um momento muito bom, assim, apesar da correria continuar grande, porque, na verdade, a gente tem uma demanda ótima de serviços, tanto de customização quanto de mecânica, a ponto da gente ter que agendar para o mês seguinte. Falar, ó, agora a gente não consegue pegar na sua moto, a gente precisa agendar e a pessoa aguardar o agendamento. Bacana. Então é porque a gente está prestando um serviço bom, né? Da pessoa realmente esperar ali, aguardar para poder fazer o serviço. E está sendo de muita. Fugiu a palavra, de muita satisfação, assim, realmente, de estar com uma pessoa que tem a mesma visão e está querendo expandir. E é legal esse complemento que aconteceu, né? Porque você era customização. Aí eu cheguei a conversar com você, falei, Luiz, tem que ter mecânica também. Revisão rápida, porque você tem clientes, né, que pediam revisões. Eu falei, cara, vamos botar processos e vamos botar alunos recém-formados e você vai alinhando eles para você começar a ter um pouco mais de liberdade também. E aí surgiu o Elias. Então ele entrou como um braço assim excelente para você, porque você já tem a customização, ele tem a mecânica e vocês estão um pouco mais leves desse fardo, porque agora é o momento de implantar processos, definir bem como serão esses processos e colocar pessoas para trabalhar. E alinhados, né? Um por vez, alinhar eles no processo depois de vocês já estarem acostumados para ver o maior crescimento. Porque se tem demanda e tem um profissional competente, a gente precisa agora de mais pessoas. E aí vai desafogar um pouquinho e depois de desafogar, a sua agenda fica mais tranquila, aí a gente vai gerando demanda. Demanda, contrata, demanda, contrata. E com organização. O problema é fazer isso quando não tem organização, porque geralmente desmorona, às vezes de uma vez. A gente quebra financeiramente quando não tem essa organização. E em relação a essa parte de processo, de financeiro, como é que foi depois do trabalho que a gente iniciou? A parte legal da tua mentoria é que é uma coisa bem personalizada, né? Você dá alguns modelos de processos como exemplo do que você usa na sua oficina e o que dá certo para você na sua oficina. Só que você deixa claro assim, ó, você vai adaptar isso aqui para a tua realidade. Você vai ajustar de acordo com a tua necessidade. Então, é uma coisa muito personalizada mesmo. Então, eu consigo adequar algumas coisas que você usa, porém dentro da minha necessidade. Então, eu consigo ir diretamente ao ponto de mudança ali, né? Do que eu preciso realmente fazer para melhorar, para ganhar tempo, para melhorar o processo mesmo de manutenção da moto, de customização, diminuir o tempo para fazer render mais. Então é bem completo assim no sentido de funcionalidade, né? Eu notei que processos é algo que é onde está uma das maiores dificuldades. Acho que é a maior financeira. Porque a maioria das oficinas, a experiência que eu vejo, né, olhando no olho de muito dono, é que eles não fazem ideia de quanto entra, de quanto sai, de quanto ganha, de quanto tira pessoal, de quanto deixa profissional. É muito misturado. A gente vem de uma cultura que finanças não chega nem perto da gente. A gente não estuda, não tem educação financeira. Então, depois disso, são processos. E aí eu comecei a fazer esse trabalho falando de processos. Falei, cara, eu vou entregar os meus como base
Porque o maior problema dos donos de oficina é não saber dar o primeiro passo. Todos eles sabem que é necessário o processo. Eles já sabem o que é processo. Mas eles não sabem como começar, que foi aquela questão de você comprar um curso, mas você saber o que tem que fazer e pensar, cara, como eu vou fazer? Só não me entregaram como eu devo fazer. De pegar na mão mesmo. Que acho que através de videoaula também dá. Nosso curso de gestão financeira está pronto. A gente está só esperando subir para a plataforma, terminar tudo com jurídico e ser postado na Hotmart, se eu não me engano. E ali a gente conseguiu, através de vídeos, pegar na mão das pessoas. Mas não é a mesma coisa que uma mentoria, que olhar no olho numa reunião, você falar, cara, eu tô passando por isso, por isso, por isso, e a gente personalizar. E como os processos, eles são um tanto complexo para dar o primeiro passo, eu falei, cara, eu vou dar como base. Porque, por mais que eu tenha levado 5 anos desenvolvendo, que foi difícil, mas eu falei, eu vou entregar. Eu não vou nesse momento pensar, né? Ah, quanto vale? Não, eu vou entregar essa pessoa vai ver o resultado e a vida dela vai melhorar. Devagarzinho vai melhorando. Aí eu entrego o processo e eu falo assim: vamos agora adaptar para a sua realidade, que é o que a gente conversou. Vamos adaptar para a sua realidade. Às vezes você trabalha muito com serviço rápido e eu só com serviço grande. E aí o que vai acontecer? Os processos não vão estar bem alinhados, você vai ter que ir modificando para aquelas pessoas que são só de serviço rápido. E assim a gente vai fazendo pequenas mudanças. Financeiramente, como foi? Assim, como era a sua oficina? Falando de finanças, como você lidava com as finanças? Se sabia quanto ganhava, se tinha prolabore, se a conta era separada ou misturada, e como está sendo agora esse processo de mudança? Na verdade era tudo misturado, né? O financeiro era a minha conta, o dinheiro entrava todo lá, tinha conta para pagar, eu pagava, tinha conta pessoal para pagar, eu pagava. Era tudo uma moda Bangu, tudo bagunçado. Conforme o dinheiro ia entrando, eu ia pagando a conta que estava vencendo e sempre muito no limite. Então eu não sabia quanto eu ganhava, não sabia quanto sobrava. Eu sabia quanto tinha na conta e quanto tinha para entrar, né? Mas a gente já separou a conta, já tem a conta da oficina, já tem a conta pessoal. Como a gente está nesse momento de transição ainda também, ainda não gerou dados suficientes para a gente ter um número exato, mas já dá para ver o dinheiro lá. Então, assim, tá tudo bem separado, bem dividido. As compras, entrada e saída, tudo bem especificado. Então, já vi uma grande melhora nessa parte. Já dá para saber quanto que dá para tirar de prolabore ali, coisa que eu nunca havia feito, né? É, Faturamento, já tem ideia já, de quanto ganha? já tá dando para ter uma noção bem legal de tudo. Mas é muito interessante que a realidade da maioria das oficinas é assim, cara. Eu fiquei espantado no início, quando eu comecei a dar mentoria, a conversar com tanta gente e perguntar, cara, você está faturando quanto? Pô, não sei. Eu acho que X, não sei. E aí, cara, não dá pra gente começar nada daqui, porque se eu for falar de margem de lucro, de ponto de equilíbrio, de margem de contribuição, você não sabe nem quanto tá ganhando. Fez você anota o que entra e sai? Não. Aí eu comecei a entender, falei, cara, essa é a realidade da maioria das oficinas. Por isso tem sido tão eficaz essa mentoria, esse treinamento, porque é o um mais um que ninguém sabe. Sabe? É algo que é simples. Mas a gente não fala disso. O brasileiro não fala disso, não fala de dinheiro. O dinheiro está muito relacionado para o brasileiro a uma coisa negativa, um momento de doença tem que pagar uma conta, um momento de economizar no sentido de que é ruim. Então, como a nossa cultura financeira levou muita gente para isso, o brasileiro é o trabalhador. Então, olha como é cultural, é trabalhador. Na parte técnica, a gente tem muita gente boa, muito mecânico bom, mas a gente não tem na parte financeira e na parte de gestão. Então, olha que legal. A gente não tem nem 4 meses de mentoria, mas você já saiu do completo escuro financeiro para saber quanto você tira de prolabore, quanto mais ou menos já está entrando de faturamento, e dali com aquelas planilhas que eu te entreguei do financeiro, o DRE, ali a gente começa a entender, cara, eu vou tomar decisões frias agora, decisões calculadas. Se eu contratar, eu sei se eu posso ou se eu não posso. Se eu for fazer um investimento, eu sei se eu posso ou se eu não posso. Eu não vou olhar para a conta e falar, pô, tem 5 mil, dá para comprar um torquímetro.
Não, você sabe quanto você tem para pagar daqui para 20 dias. Aquilo ali vai cobrir? Não, não compra, não faz investimento. A gente começa a entender como funciona. E qual que é a principal mudança que isso aí gera na gente é o seguinte: quando a gente trabalha no escuro, assim, sem ter uma previsão de custo, a gente acaba aceitando alguns tipos de serviços, porque a gente fala assim, pô, é 500 reais que vai entrar, é 1.000 reais que vai entrar, mas às vezes aquele serviço ali vai te consumir 4, 5 dias de trabalho. Onde até você comentou comigo no início, você falou assim, você faz revisão, as coisas rápidas assim? Não, é mais customização. Mas era por conta de falta de tempo. Agora esse problema acabou, agora a gente faz a mecânica e a customização. Só que a gente já consegue visualizar qual tipo de serviço a gente precisa pegar e qual tipo de serviço a gente não precisa pegar. Porque a gente não pode também abraçar tudo achando que é dinheiro que vai entrar. Mas às vezes aquilo ali é prejuízo demais, é muito prejuízo você pegar aquele tipo de serviço. Então você consegue, já começa a filtrar ali qual serviço é mais lucrativo, qual serviço é mais interessante para a empresa, não ter a visão emocional da coisa. Você não tá fazendo caridade ali. Você tem os seus compromissos, você tem as contas da oficina para pagar, você tem as contas de toda a empresa ali para fazer a empresa girar. Você está abrindo a porta ali, você tem já contas do mês inteiro que vão vir. Às vezes tem funcionário e a gente pensa assim, cara, a família é uma outra família. Não A é, gente não não é uma pode brincadeira. atrasar, é um negócio muito Não é sério. uma brincadeira, é uma coisa de responsabilidade mesmo. Você está ali com o bem, com o veículo de uma pessoa que é uma fortuna às vezes. Você não pode trabalhar de qualquer maneira. Então você começa já a selecionar alguns serviços que não, isso aqui não é para mim, isso aqui tem quem faça também. A pessoa vai procurar ali quem vai atender ela e deixar de pechinchar também. Graças a Deus eu nunca tive problema com questão do cliente querer pechinchar comigo o serviço. Eu cobro o valor, o cliente entende que aquilo ali é o justo pelo serviço que é entregue e paga. Mas muitas oficinas que eu conheço de amigos, o cara quer negociar mesmo, parece que é um leilão, né? Você está leiloando ali o seu serviço. E não é assim que funciona. Você tem que ter um panorama do seu custo para você entender o quanto que você tem que cobrar naquilo ali para a conta fechar, que senão você vai estar realmente pagando para fazer o serviço na moto do cliente. Fora o aprender a dizer o não também, né? Que É. também foi o que você falou. Você teve que aprender a dizer o não. Ele também teve que aprender a dizer o não. Porque às vezes ele via que ia demorar muito, mas o lucro ia ser pouco e ele ia demorar, ou o projeto não compensava. E para ele poder também aprender a dizer o não foi E no começo difícil. o não, ele é sempre com justificativa, né? Isso. Não, porque isso, porque aquilo, porque mais aquilo. Aí é o começo, é o primeiro passo. E depois disso que a gente dá esse passo, aí o próximo não vai começando a ser um não, tipo só não. Depois aquele não com a cara fechada e sem culpa, sem problema com o que você está falando. Porque você entende que atender a si para depois atender o outro não é egoísmo, é saudável. Isso aí é ser saudável. Também faz parte. Mas hoje, olha que legal. Eu vou vendo que o trabalho que eu estou fazendo, ele rende, né, frutos emocionais e satisfatório para mim, porque o Luiz falando, ele parece um gestor. Quando ele fala de tem que ver os custos, a gente tem que ver se o tempo de trabalho vai estar dentro e tal. É algo que uma pessoa que já tem noção de gestão, ela fala. Então eu não sei como era uns meses atrás, né? Porque antes da gente iniciar, mas durante as reuniões e agora, eu já escuto uma outra pessoa falando. Uma pessoa que tá falando com um olhar mais frio da parte interna. Cara, eu não vou aceitar essa moto por quê? Porque é de outro nicho, é outro segmento. Sabe? A gente leva tempo para chegar a 2 horas naquele trabalho, mas eu vou levar 6. Tem alguém que faz em 2, vai fazer com essa pessoa, senão eu acabo saindo mais caro. Então são visões que a gente vai tendo quando começa a entrar, quando a gente começa a realmente olhar com olhar de gestor. É isso que assim, me deixa feliz, porque o projeto inicial, ele era esse, a pessoa não sentia a dor que eu sentia ou sair dessa dificuldade. E o início para sair é esse. É a gente começar a entender e olhar com o olhar de gestor.
Isso é fascinante. E para você, Jéssica, como está sendo assim? Se você notou alguma diferença, e se não notou, fala que não, porque aqui a gente não montou roteiro, gente. A gente está fazendo assim, mega improvisado. E eu gosto assim, porque eu acho que fica muito real, muito sincero. E vocês conseguem ver no olhar se tiver qualquer tipo de combinação. Então não teve nada. Eu chamei o Luiz, o endereço ele pegou agora de manhã. Ela caiu de paraquedas Eu também. vim Ela só veio pra só para almoçar, acompanhar. gente. Só foi um convite para um almoço e eu vim. E já está participando. Então, se você não notou mudança, você fala que não, porque o trabalho também está em andamento e vai continuar. A gente tem uns 3 para 4 meses trabalhando. Mas a minha dúvida é, se você notou alguma diferença não só intelectual, não só na mentalidade de, de, de mecânico para gestor, já numa possível mudança, mas também uma mudança no sentido emocional de estar carregando menos peso nos ombros, porque é isso que mexe comigo. É do cara você olhar, porque a esposa, cara, ela olha com um olhar pra gente que por muito tempo eu não vi. Hoje eu consigo enxergar. Eu, dentro do problema, eu não via como ela olhava. Mas ela olha assim, às vezes com uma dó, cara, nossa, eu não aguento ver ele desse jeito. Depois eu comecei a perceber a dor que ela sentia, cara, ele não pode sofrer isso. Tá nem pensando na dor dela, mas tá olhando pra gente falando, cara, ele tá sofrendo, eu não tô aguentando com o sofrimento dele. Então, é isso que pelo menos mexe comigo, cara. Então, eu queria que você falasse se você notou alguma mudança assim no humor, alguma mudança dele estar mais leve e num passeio ele tá menos aéreo com o pensamento no trabalho, porque isso é o que começa a acontecer no início desse processo. A gente vai tendo uma visão fria da gestão e o casamento vai ficando mais leve. A convivência vai ficando mais leve. E se você notou alguma diferença, sim. A mudança foi 100%. Antes ele ficava muito mais apreensivo. Na hora de dormir era um processo que ele demorava, porque pensava em todo o trabalho que ele não tinha feito e planejava. Então, quando a gente pensou na mentoria, que achou a mentoria, nossa, ele ficou muito emocionado, assim, porque as pessoas não entendem que para você fazer uma mentoria, você tem que começar do beabá. Se a pessoa procurou uma mentoria, é porque ela não sabe para onde ela vai. Então, não adianta você começar lá na frente. Se você tá pegando, você tem que começar o beabá, como se a pessoa estivesse iniciando, abrindo uma coisa nova, sem entender. Então, quando a gente começou a fazer, ele ficava, amor, fica aqui perto de mim. Porque se eu não pegar alguma coisa, você tá anotando. Então, eu pegava um caderno, ele ficava na câmera com você, e eu ficava do lado anotando, porque às vezes passava uma coisa por ele e eu ia anotava. Então, assim, você fazer uma coisa em dupla, você ter um companheiro pra você poder fazer o processo, acho que fica muito mais leve. Porque ele tinha um suporte, eu ficava ali, vamos fazer. Então, quando ele começou a fazer e começou a botar em prática o que ele estava aprendendo, ele viu que tinha como dar certo. Então, não era uma coisa só de sonho, ele começou a botar em prática aquilo que ele estava fazendo e Ver começou a ver que o resultado. resultado estava dando. Quando ele montou a primeira OS, que o cliente deu parabéns pra ele, ele ficou feliz, ficou emocionado, olha, encheu d'água, falou assim: caramba, poxa, tô fazendo. Ele imprimiu a primeira OS pra ele poder ver. Falei assim: olha aqui, cara, pô, tá impresso, tá bonito. Então, assim, isso me deixa muito feliz, porque eu peguei ele lá atrás, né, de subir moto na escada. Olha, ele ficando emocionado. Eu osso. Eu subi moto com ele de empurrar, a escada lá em casa é muito grande, é um sobrado, então eu empurrava a moto, até que um dia uma moto muito pesada quase Era caiu em cima minha. de mim, Era uma Dafranext, na verdade. quase Tinha caiu que em ter uma Nex. cima de mim, então assim, aí ele falou assim, não, peraí, vamos fazer alguma coisa, eu não posso ficar aqui agora só no quintal de casa. Então, a gente começou, peguei lá atrás dele, da gente subindo, fazendo as coisas, limpando o chão todo dia do quintal, porque patinava a casa toda de graxa, de tudo. Então, assim, a mudança foi muito boa. E o fato da gente começou a ter uns problemas na nossa loja que estava embaixo de casa. E apareceu Elias, que já era um amigo dele já de muitos anos, e com os mesmos sonhos que ele tinha de implantar as coisas que nós nos mudamos para essa loja e ele conseguir botar a loja da forma como ele queria e não ter conseguido na nossa outra loja. Então, assim, foi um sonho que a gente está realizando aos poucos. Todo dia bota uma coisa nova. Então, assim, a gente acredita muito que Deus vai botando as pessoas na nossa volta e a gente vai conquistando as coisas aos poucos.
Então, assim, muita coisa que a gente foi aprendendo foi graças à mentoria que a gente foi fazendo. E Deus foi colocando as coisas no momento certo. Porque se tivesse colocado a mentoria antes lá atrás, a gente não teria aprendido com os erros todos, como nós aprendemos com muita coisa. O fato dele conseguir dizer o não, ele foi aprendendo aos poucos, até no errando, pegando coisa que ele fala assim, não era pra eu ter pego, tá me ocupando tempo e as coisas não iam, o dinheiro não entrava e saía numa proporção tão rápida que não conseguia. Chegava no final do mês e falava assim, a gente não sabe nem quanto entrou, quanto saiu. A conta tá paga, mas o que entrou, o que saiu? A gente não tinha noção. E hoje ele tem, hoje ele fala assim, cara, entrou isso e a conta da loja tá assim. Poxa, a gente vai sobrar, vai isso. Isso é muito bom. E o fato dele conseguir chegar em casa no horário, que hoje ele fica em casa, final de semana, é assim, é uma coisa maravilhosa, porque aí a gente consegue fazer uma coisa de casal hoje, que antes a gente só pensava na loja. Antes as nossas saídas era pensava na loja, tinha que voltar para poder, dia seguinte tinha que ir pra loja e era uma coisa assim bem complicado. Hoje tá tudo muito mais leve. Hoje ele deita e dorme tranquilo e fica bem tranquilo. Essa semana a gente ficou doente, como pegamos essa gripe doida. Então ele começou a chegar mais tarde, na segunda e na terça ele chegou um pouco mais tarde na loja, o Elias abriu a loja. Ele ficou tranquilo, porque o Elias estava lá, o Elias dava suporte pra ele, falou assim, ó, fica, vai se recuperar, porque à noite ele não dormia. Aí ele ficou tranquilo. Se fosse em outra época, nossa, ele ia Ia gatilhar surtar. de surtar, não, então tem que ir, mesmo passando mal, com febre. E ele conseguiu administrar o tempo dele de fazer dar certo aquilo, e essa é muito bom. É que a gente, como chefe da casa, né? A gente, como provedor, a gente se cobra muito. Muitas vezes a gente não deixa transparecer para a pessoa que está com a gente, com a parceira, e para não demonstrar fraqueza, né? Mas só a gente sabe a luta que é, quantas vezes a gente fica com os nossos pensamentos acelerados e tendo que dar conta de tudo e não querendo deixar faltar nada e querendo abraçar o mundo realmente para fazer as coisas darem certo. E tem sido assim um momento bem de regozijo, assim, né? De tranquilidade, pô, de você estar vendo o negócio dar certo e melhorar e progredir e tendo tempo, sobrando tempo, assim, para descansar também, para desligar, para tem sido um momento muito bom, assim, de crescimento, de aprendizado também. Empreender é um desafio imenso, cara. É gigante. Tem gente que empreende e não tem noção do desafio que enfrenta e do tanto de leão que mata todo dia. Mas eu sempre esclareço isso, eu sempre falo sobre isso, porque quando a gente é CLT, a gente tem uma falsa sensação de segurança. A gente acha que está garantido. Assim, o dono que está por trás, hoje é você, o seu funcionário ele tem uma sensação de segurança nessa empresa, então ele não tem tanta preocupação como a gente tem. Então, essa segurança você está recuperando agora, sendo o dono da empresa. Então, a gente já tem o, o fardo de prover, porque assim, prover não é uma bênção que a gente tem, é mais um fardo, porque a gente tá diante da situação, é a gente que tem que correr, a gente que tem que buscar, e é nosso papel e tá tudo certo. Mas já é uma dor a gente viver com essa insegurança de e se não rolar, e se não fizer, e se não acontecer, e se não acontecer, e a nossa cabeça vai a milhão. Então eu passei por isso e com a oficina cheia, mas sem dinheiro e sem saber o que estava sair, era uma loucura, uma desordem total. Quando a gente tá trabalhando de CLT, a gente tem uma falsa segurança e a gente consegue se planejar em cima daquilo ali que vai cair todo mês. A previsão que já tem, né? Vai cair aquele valor. Então, a gente tá seguro naquilo. E você faz as suas contas com base naquilo. Você tem uma certa tranquilidade, você tem um sono legal, adequado. Mas quando você vive uma espécie de roleta russa, porque quem tá sem dados nenhum empreendendo é uma roleta russa. Mês que vem você pode faturar 1.000 e se arrebentar. Ou você pode faturar 15 mil e tirar a sorte grande, porque a gente não sabe. Quando você começa a ter dados, você começa a ter essa segurança de dormir mais tranquilo, de sair com a esposa sem pensar tanto no trabalho,
Hoje, assim, eu fico muito, muito feliz de ouvir o relato de vocês, porque esse é um trabalho que, primeiramente, ele é para levar o bem para outra pessoa. E como consequência e algo secundário disso, a parte financeira, para a gente ter uma vida confortável. Mas é algo que me deixa muito feliz. E hoje eu também tenho essa tranquilidade. Tem semana que eu falo assim, cara, eu vou estudar, eu não vou para oficina hoje, eu vou estudar. E aí eu começo a estudar de manhã, às vezes no horário da oficina, 8 horas. Aí vai dando 2 da tarde, eu penso, pô, ninguém nem me mandou mensagem para poder tirar dúvida, para saber nada e tal. E tá tudo bem, tá funcionando. E é um negócio, às vezes, que é até meio assustador, que você fala, cara, tá girando sozinho, ninguém tá me perguntando nada. Você caça um problema. Tá tão acostumado com o problema que você fala, não, tem que ter um problema aí. E você vai atrás de um problema que não tem, porque você tá acostumado com um monte de problema. Então essa leveza, eu acho muito legal, cara. Conseguir levar adiante e você começar a ter liberdade. Porque é aí que tá, sabe, o que mexe comigo. É o cara sair de todo esse turbilhão de problema e ter uma vida tranquila, uma vida leve. E daqui a pouco você sai ali, a oficina tá girando, você busca uma outra fonte de renda. Aí você tem um desmanche legalizado, aí você tem uma motopeças, aí de repente você sai do segmento e vai investir na bolsa de valores, aí você vai criando várias fontes de renda. Mas a partir do primeiro passo que é fazer a oficina funcionar. E antes disso é aqui, é mudar aqui. Então eu fico tão feliz vendo essa mudança, ouvindo hoje um gestor falando. Não é o cara que fala assim, como antes, né? Aqui no início das reuniões. Cara, eu acho que eu faturo X, mas eu não tenho certeza não. Hoje ele sabe. Vamos falar de processos. Tinha uma vaga ideia do que é processo, mas na prática aqui ainda não sabia. Hoje está implantando. É muito satisfatório. É muito satisfatório ver isso. E legal é essa evolução e inclusive compartilhar isso, falar aqui para que as pessoas tenham acesso e aquele cara que já está sobrecarregado, que já está pensando em desistir, aquele cara que não aguenta mais a rotina, a gente começa a sair e perde até um pouco dessa sensibilidade. Por quê? Tua vida fica mais tranquila. E a gente não deixa de sentir na pele o tanto que é difícil, o tanto que dói. Mas esse cara, ele precisa assistir isso aqui. Às vezes para dar um gás e naquele momento que você tava, e eu tava também, mais fechado, com poucos amigos, passando mó sufoco, cara, estressante, assim, de às vezes abalar o casamento, porque você já não tá bem, a esposa também não tá bem. Tem muita gente que ainda tá nesse momento. E eu espero alcançar essas pessoas com esse vídeo, eles ouvirem sua história, ouvir minha história, ver que é possível no nosso país a gente crescer com oficina mecânica, que já foi época do cara gordão com o cofrinho de fora sujo de graxa, ser o perfil de mecânico não é mais, esse cara já passou. Hoje em dia a gente tem mecânico ganhando mais que médico. Cara, isso é muito louco, a gente vê essa reviravolta no nosso setor. Anos atrás, o mecânico que tinha um carrinho legal era ladrão. O cara tinha um carro bacana, o cliente já julgava como ladrão, como pilantra. Hoje você vê o mecânico empresário de nave. E as pessoas entendem, não, esse cara venceu. Esse cara venceu. E é o caminho que nós estamos trilhando. Eu, vocês. Depois disso aqui a gente vai ter uma resenha nossa, a gente bater um papo, minha esposa também, a gente marcar de sair, aproveitar que nós somos do Rio, né? A maioria é de fora do Rio. Sim. E aí, quando tem alguém do estado, a gente sair, criar uma relação mais próxima, mais bacana, quando a gente vê que são pessoas que vale a pena estar por perto. Vocês têm um recado para deixar pro pessoal? Não sobre a mentoria, não sobre venda, mas sobre, sabe, essa parte de ter paz de espírito, essa coisa de você ter tranquilidade, porque no final a gente vai ficar bem velhinho, vai olhar para trás, cara, a mecânica vai ser só um detalhe. O que vai valer é o casamento, é a vida pessoal, é o momento que a gente teve com os filhos, é o passeio que a gente deu. A oficina não vai valer quando a gente tiver de idade. Então é mais sobre isso, um recado para a gente viver isso aí. Fala você primeiro que você é mais. Bom, eu acho que a pessoa não pode desistir. Se ela perseverar, buscar, procurar melhorar cada dia, ela tem que
não desistir dos sonhos dela, porque se a gente fosse desistir dos nossos sonhos, a gente já teria desistido há muito tempo lá atrás, subindo a moto na escada. Então, assim, é, é continuar lutando, buscando, aprendendo. Acho que a vida é feita de aprendizado. Cada dia você vai aprendendo um pouquinho mais e você vai melhorando. Se você errou, você supera aquilo. Tem pra cair, você vai cair e você vai levantar no mesmo pé que você caiu. E não vai desistir nunca e vai aprendendo cada dia, aprender com os erros. E ter pessoas que possam te motivar também, porque pra botar pra baixo tem um monte. Agora pra motivar que é difícil. É isso mesmo. A não ser que a gente seja um herdeiro, aí é diferente, mas a vida é de muita luta mesmo e a gente não pode desistir e tentar silenciar as vozes que vêm sempre para desmotivar, né? Se a gente abrir o ouvido para dar ouvido para tudo que vem de negativo, se fosse assim eu nem tinha aberto, porque customização você vai passar fome. Customização na Baixada Fluminense você vai para São João de Meriti, ninguém vai. Meu amigo, eu nunca fiquei de braço cruzado. Pelo contrário, é sempre gente esperando para fazer. Então, assim, não pode desistir, realmente você tem que correr atrás. Não é clichê, mas correr atrás do seu sonho e buscar pessoas que vão te direcionar para você encurtar o caminho, né? Porque também você sozinho você chega, mas você vai demorar muito mais. Se você tiver alguém para te direcionar, falar, não, o caminho das pedras é esse aqui, você faz desse jeito que você vai encurtar o tempo ali, vai encurtar o sofrimento também. Tem que buscar, isso é investimento no teu futuro e na tua qualidade de vida, que é o principal. Não adianta você também se matar de trabalhar quando você estiver velho, todo lascado, todo ruim, não ter aproveitado o que realmente importa, que é curtir sua família, como você disse. Curtir seus filhos, ainda não temos, mas vai vir aí o pilotinho. Realmente aproveitar o que importa é viver da melhor maneira. Porque passar a vida ganhando dinheiro e gastar tudo com remédio depois de Não idade, adianta. a gente não vive, né? Então é isso aí, é buscar correr atrás, não desistir, seguir em frente, procurar ajuda, que vai dar certo. Ótimo, ótimo. E que fique um grande recado para todos, né? Quando a gente fala de mudar a mentalidade, a gente fala da forma de pensar. Não tem sabe, algo mirabolante. É só olhar de uma perspectiva diferente. E eu gosto de bater muito nessa tecla, porque eu sempre repito isso. Aqueles que seguirem no Instagram, no YouTube, vocês vão ver a mensagem que eu passo e em toda live, quase toda live, eu falo a mesma coisa. Eu falo a mesma coisa. A gente costuma olhar muito um problema como problema. Só que se a gente mudar esse significado, a gente vai entender que problema é aquilo que não tem remediação. Problema é a morte, problema é um câncer terminal. Sabe, a gente é cheio de saúde. E tem gente que nesse momento, parece clichê, mas tem gente que nesse momento tá acamado, tá com doença autodegenerativa, tá mal pra caramba e a gente tá com saúde, cara. Então às vezes parar de olhar para uma situação pequena, um obstáculo pequeno e encarar isso como um problema. Isso não é um problema. Então eu mudei a minha forma de pensar, olhando toda situação desagradável, que a gente costuma chamar de problema e não é, mas toda situação desagradável como uma situação que está vindo para me ensinar alguma coisa. Porque assim, doeu, eu não aprendi. Não doeu, eu já aprendi. Cara, é muito simples. Você se depara com uma situação hoje que tempos atrás te feria. Então, o cliente pede uma ferramenta, te dá um friozinho na barriga para falar que não, ou seja, incomodou. Tem um problema aí. Você tem uma dor aí. É olhar para isso como uma oportunidade de você mudar a sua mente, mudar as atitudes, mudar a postura e entender que tem algo para ser ensinado. Então, essa é a mensagem que eu sempre deixo para todos, porque isso muda tudo. Essa pequena perspectiva, esse pequeno olhar diferente, muda completamente a nossa vida. Eu já fui durante muitos anos uma pessoa vitimista, de olhar para as situações e eu sou coitado, só acontece comigo, eu sou muito azarado, e hoje eu tenho horror de ficar perto de gente assim. Mas espero que essa mensagem chegue para elas e que um tapa na cara mesmo, que doa mesmo, mas que sirva para mudança. Um problema só é um problema quando não tem remediação.
Se tem remediação, é só questão de tempo e de aprendizado. Não tem mais nada. A gente aprende, lida com ele, se torna maior do que ele e ele deixa de ser um problema. Então, depois que eu entendi isso, o não começou a acontecer, não ficou mais fácil. Mas dar o não começou a ser possível. Me dava dor de barriga, cara, me dava tonteira para falar não. Me dava náusea, eu pensava nisso 3 dias porque eu falei não para alguém e começou a mudar, mudar, mudar. Então, para mim era um desafio gigantesco. Mas quando eu olhei dessa perspectiva, eu tenho que aprender. Se hoje eu não consigo dar não para um cara que bate na porta da minha oficina pedindo ferramenta, como é que eu vou negociar com o futuro sócio? Eu não estou preparado para chegar num cara desse. Então, eu vou dar os nãos aqui que eu tenho que dar. Eu vou perder essa necessidade de aprovação que hoje eu tenho das pessoas falarem que sim para eu avançar. Eu vou começar a ganhar confiança em mim mesmo. E tudo isso vai surgir desse questionamento. Isso aqui é um problema ou isso aqui é só um obstáculo? É um obstáculo. Vamos encarar e vamos aprender. É um problema. Não vou me preocupar, não tenho o que fazer. Sabe? Não tem remediação. Faz sentido me preocupar? Nenhum. Não faz sentido. Então, que todos que estão ouvindo nesse momento, seja lá se é de manhã, de tarde, de noite, em qual tempo você está escutando, em qual ano você está escutando, porque vai ser postado na plataforma, encare toda a dificuldade da sua vida como um obstáculo e não como um problema. E a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço para todos vocês. Obrigado por assistirem até agora. Fiquem com Deus. Tchau. Meus amigos.